A Digico basicamente tem duas linhas de consoles, a linha SD, que a SD12 faz parte, a linha S, que é uma linha um pouco menor, que a gente pode um dia fazer também sobre. Boa. E em cima da SD saiu a linha Quantum, que usa a mesma superfície, no caso da SD7, e mesas novas como a 338 e a 225. A SD12 é a filha mais nova da linha SD, né? A primeira da linha SD, a SD7, lançada em 2007, daí essa nomenclatura, com algumas exceções, mas normalmente é o ano de lançamento da console. Ah, que maneiro. Então a linha SD começou em 2007 com a SD7, depois a SD8, a SD9, 10, 11. A SD12 é fora de padrão, não tem nada a ver, não foi em 2012, né? A mesa que tem talvez uns 4, 5 anos. E o que você tinha falado no começo, né? Então, dando uma ideia assim, geral da Digico. Um diferencial grande da Digico em relação a outras consoles que a gente está acostumado é a natureza do processador. As Digico são baseadas em FPGA, que a grosso modo é um processador que sai de fábrica e não sabe fazer nada. Ele sabe fazer o que o software mandar ele fazer. Então, o que acontece? A gente tem aí uma, duas atualizações, às vezes por ano, nesse tempo todo, e a cada atualização a mesa ganha ferramentas novas. Caraca. E o que é muito legal, eu diria que a maioria de necessidades colocadas por nós mesmos do mercado. Então, um exemplo que eu dou muito claro disso, assim, que já é uma função que já tem uns 6 anos, talvez 5 anos, que eu costumo dizer que isso só pode ter saído da cabeça de um cara de monitor, né? Que é a questão de um fader de VCA controlar a mandada de auxiliar. O que quer dizer isso? Estou mixando monitor, banda gigante, passo o som para todo mundo, aí o cara fala, tá ótimo, só abaixa a bateria para mim. O que teria que fazer numa console normal? Flipo para bateria, né? Eu vou ter, sei lá, 12 canais de bateria, flipei para bateria, venho aqui e abaixo a bateria inteira do cara. Primeiro que vai demorar e segundo que nunca mais vai ser a mesma mix, né? O fader não é logaritmo, desculpa, o fader não é linear, é logarítmico, né? Então a gente vai desmontar essa mix. Nas Digico, o que eu posso fazer? Quando o cara pedir para baixar a bateria, eu posso flipar para a via do cara que está pedindo, da guitarra, por exemplo, e vou no VCA da bateria. Nesse momento, o VCA, que era um VCA normal, como a gente está acostumado a atuar, deixa de ser um VCA e passa a ser um controle só da bateria, só para aquela via flipada. Essa é uma função que, na minha cabeça, só pode ter saído mesmo de um técnico de monitor, né? É difícil a pessoa sacar essa necessidade sem estar na estrada. Então, esse é um dos grandes diferenciais desse processamento FPGA. A gente tem uma série, então, de 6 ou 7 consoles nessa linha SD, e o que varia, o que muda de um modelo para outro, basicamente é a capacidade de processamento e algumas diferenças de superfície, né? Vou mostrar então, André, a superfície da SD12. Então, basicamente, a SD12 a gente tem duas superfícies idênticas, né? Com 12 faders, 2 encoders, essas teclas que a gente costuma chamar, que a gente chama de Quick Select, que elas vão definir a função dessa linha de encoder. 12 faders, cada um com seu mute, com seu solo. A gente tem então essas duas linhas de encoders. Essa primeira linha de encoder definida porque essa tecla for acionada. Então aqui eu tenho ganho, aqui low pass, aqui high pass, aqui o threshold do primeiro dinâmico, do segundo, mandada de auxiliar, a que tiver selecionada, e aqui a gente vai para pan. Isso sempre mudando de cima. As duas superfícies idênticas. A gente tem aqui o kit básico de equalização, com 4 bandas de paramétrico, high pass e low pass, e um kit bem enxuto de dinâmicos aqui, com threshold e ganho do primeiro dinâmico e só o threshold do segundo dinâmico. Mas qualquer um desses parâmetros, quando a gente vai mexer, ela já abre aqui, expandido por um tempo que a gente determina e fecha sozinho. O operacional dela é bem intuitivo nesse sentido. Lembra muito uma mesa analógica, né? Lembra muito uma mesa analógica. E eu gosto de fazer essas comparações com a analógica, né? Então essas duas superfícies são idênticas, né? A gente pode ter o que a gente quiser em cada um dos dois lados. Essa superfície da direita, a gente também pode acessar a tela master, por essa tecla aqui, onde a gente tem uma série de menus de configuração.
E a gente tem essa parte a mais aqui do master, que a gente chama, com 2 faders, que podem ser endereçados para qualquer coisa. E aqui a parte de macros, que a gente vai falar logo mais, uma função muito bacana da Digico. A parte de fones, microfone de comunicação, os 2 bancos de solo. E aqui, onde a gente tem todo o controle de snapshots. Já aproveitando para falar... Snapshot, para quem não conhece, é a cena, né? Cena, isso, mas a gente tem uma diferença grande. Eu sempre vou fazer algumas comparações com Yamaha, porque Yamaha é onde todo mundo aprendeu a ler e escrever no digital. Verdade. Se a gente pegar uma 5D, uma mesa que todo mundo conhece, ou mesmo uma M7, a gente tem sempre uma mesma mesa e dentro daquela mesa várias seções. Cada seção é um conjunto de configurações da mesa da maneira que a gente salvar a seção. Na Digico, a gente primeiro monta a mesa, que a gente chama de seção. E aí dentro da nossa mesa ou da nossa seção, a gente tem quantos snapshots a gente quiser, que são efetivamente de automação mesmo, uma foto dos parâmetros da mesa e quando eu chamar aquele snapshot, quais parâmetros eu vou trazer. Na parte de trás a gente tem então 2 fontes redundantes, né? Se uma das fontes parar, a mesa continua funcionando, ela te dá um aviso, mas ela é projetada para funcionar com uma fonte só, redundância mesmo. Aqui a gente tem uma porta DVI para um monitor externo, 4 portas USB, uma já é usada para teclado e mouse, porta para conexão de rede. Aqui a gente tem a possibilidade de implementar Optocore nela, que é uma outra maneira dela se comunicar com os racks. Aqui eu tenho 2 portas MAD. MAD é o protocolo mais comum da Digico. Né? O que é MAD? É um protocolo de áudio que num cabo coaxial 75 ohms com conector BNC carrega até 64 canais de áudio. No caso de um rack da Digico, até 56, que o maior rack da Digico é de 56 canais de áudio, e um canal de comando. Por que um canal de comando? Quando eu dou ganho aqui, o circuito que está amplificando o sinal está no rack. Então, eu preciso mandar um comando para o rack para que ele amplifique o sinal. Aquele, então, é um D2 rack, voltei aqui para o mic, é um D2 rack, 48 por 16, mas pode ser até 48 por 32. Como eu falei, MAD, né? Então cada cabo MAD leva ou traz até 64 canais, leva ou traz, eu tenho que ter in e out, né? Diferente do Dante, que é um cabo só, eu tenho que ter um par de cabos para fazer a mandada. O rack tem a mandada ida e volta principal e de volta auxiliar, que a gente pode usar na porta da mesa como principal e redundante. Se a gente for usar em 96 kHz, aí eu preciso dos 2 pares, porque a capacidade do cabo cai pela metade, porque a gente dobrou a quantidade de informação. Seguindo aqui atrás, a gente tem 2 slots de GPIO, GPIN e GPOut. O que é isso? Isso aqui é um protocolo, não é um protocolo, mas é uma maneira de equipamentos distintos se comunicarem. Basicamente, eu tenho 16 canais aqui que recebem um pulso, então se eu receber um pulso num desses canais, eu disparo qualquer coisa na mesa. E aqui, saída desse pulso, eu posso num snapshot ou numa macro disparar um pulso. O que eu posso fazer disparando um pulso? Fechar a cortina, ligar um monitor, disparar fumaça. Eu uso isso para ter uma botoeira perto de mim. Isso. Porque como eu tenho que trocar de cena muito rápido, eu já tenho uma botoeirinha minha, eu vou lá, clico, já mudou o meu minha cena, GPIO. Perfeito. Né, eu lembro na montagem do Rei Leão, tinha um momento que os atores saíam de trás da mesa de som. Sim. E eles precisavam ver o maestro. Então, quando disparava esse snapshot, por GPIO, ligava um monitor para não atrapalhar a galera, ligava só naquele momento que eles podiam ver o maestro, eles entravam, desligavam o monitor. Né? Isso aqui é bastante prático. Eu posso botar tap tempo, eu posso botar para mudar a cena como você colocou, snapshot como você colocou, uma série de coisas. Seguindo então, como eu tenho 2 portas MAD, isso eu não falei, eu posso usar 2 racks em 48, né? Tem 96 canais chegando aqui. Nela, a gente tem 8 canais físicos de entrada e 8 analógicos de entrada e 8 de saída, mais 4 pares de AS in-out. Implementação MIDI muito bacana. Eu uso, por exemplo, ela não lê SEMPT direto, MIDI timecode. Ela não lê SEMPT direto, mas ela lê MIDI timecode. Pode mandar por ele. Então eu recebo o Pro Tools que a gente usa tocando junto, tem uma trilha que é o SEMPT, eu recebo, converto para MIDI timecode com um adaptadorzinho simples, MIDI USB, eu mando para ela
Então, ela vai e falo para ela, ó, a tua fonte agora de sync ou de transporte é o MIDI. Então, quando dá o play no palco, ela sabe recebe aquela hora e dispara aquele snapshot para mim. E uma implementação MIDI da mesa para o computador também. Eu criei uma macro que quando eu solto o mute do meu grupo de REC, o Reaper entra em REC. Muito simples maneiro. Isso. Sim. Muito simples e você não esquece também. O que mais a gente tem aqui atrás? Tem um word clock aqui que eu vi também, né? A gente pode ter um sync externo, ela pode ser syncada externamente. E a gente tem 2 DMIs. O DMI, a SD12 é meio que uma transição entre a linha SD e a Quantum. Né? Os DMIs não existem nas outras linhas, nos outros modelos da linha SD, mas passou a existir na SD12, depois também já tem na linha S e tem nas Quantums. DMI é Digico Multiformat Interface. A gente tem, sei lá, 8, 10 opções desses cartões, são 2 slots aqui. Aqui no caso a gente está usando Waves, então eu saio aqui com cabo de rede, 64 canais para qualquer computador, para qualquer máquina, para eu usar plugin, para eu gravar, para eu reproduzir, para o que eu quiser. A gente tem outras opções, a gente tem a opção do Klang, também já com processamento interno. O Klang é um processador de áudio imersivo, de áudio 3D, você já tem uma interação completa com a mesa. E várias outras opções. Da Avion tem a opção de 8 mic in, de 16 line in, de 16 line out. Tem uma série de opções. Então essa SD12, ela estreou essa abertura de conectividade assim, que depois foi amadurecida pela Quantum e pela linha S também. Legal. Tem Dante para ela então? Tem Dante também, bem lembrado. Tem o DMI Dante também. A Digico inclusive já lançou Hack Dante também agora. E tem o UBMAD, né? E além disso tudo, ela tem o UBMAD. O UBMAD é o quê? É uma interface via cabo USB, né? Aquele cabinho de impressora comum. USB, que eu não lembro como é que chama. É o USB-B, um negócio Flavels. assim, né? USB Flavels, que é o de impressora. E aqui a gente tem 48 canais também para qualquer computador. E de volta. E de volta, com qualquer software, com qualquer DAW que você use, né?